9h26. Eu declaro aberta essa primeira reunião para tratarmos de assuntos da lei da ficha limpa no município de Manacapuru. É com muita alegria, imensa satisfação que recebo os senhores, autoridades eclesiásticas e da sociedade civil organizada da nossa cidade de Manacapuru, meu colega, Dr. George Hamilton Lins Barroso, juiz de direito da 2ª Vara da comarca de Humaitá, que já conseguiu êxito em sua comarca com a aprovação da ficha limpa na lei orgânica de Humaitá e da comarca de Apuí também. E está nessa luta, nesse engajamento para ampliar essa conquista para todo o nosso estado do Amazonas, que entendemos que merece e deve ser favorecido com medidas dessa natureza, que visam a diminuir a corrupção que tantos males e prejuízos causam ao nosso estado, minando riquezas, diminuindo oportunidades, a igualdade, a meritocracia, né? Que é justamente a premiação daqueles que têm mérito, ao invés daqueles que têm apadrinhados políticos, né? Queremos uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, onde os princípios constitucionais possam ser efetivos. E por isso estamos juntos nessa luta, que em Manacapuru tem início na data de hoje, com muita alegria para mim, satisfação. E eu concedo então a palavra ao Dr. George, que já é mais experiente e que poderá introduzir a matéria para os senhores, para que a gente possa iniciar um amplo debate na nossa sociedade e, se Deus quiser, conseguiremos também aprovar esse projeto tão importante aqui no nosso município. A palavra do Dr. George. Obrigado, doutora Rosália, minha colega estimada e amiga. É um prazer eu estar aqui na cidade de Manacapuru. Confesso, inclusive, que tenho pretensões de tudo der certo ano que vem estar por aqui. Vou concorrer à remoção para cá, para a cidade de Manacapuru. E sou juiz de Humaitá há 6 anos. E a partir desse ano de 2012, nós iniciamos, juntamente com a Diocese de Humaitá, juntamente com o Sindicato dos Professores, com as associações de bairros, enfim, com a sociedade civil e a participação do povo, aprovarmos uma emenda à lei orgânica do município de Humaitá. E, em ato contínuo, nós conseguimos também aprovar uma emenda à lei orgânica do município de Apuí. Já estamos trabalhando nos municípios de Manicoré e fazendo os primeiros contatos em alguns municípios, como Santo Antônio do Içá e Lábrea. Então, o nosso problema, o Brasil vive hoje uma situação que todos nós, televisão, a informação, é que é um mar de lama de corrupção. Quando se fala em corrupção, todo mundo pensa logo numa guerra invencível. Não tem como se vencer a corrupção, né? E é isso que eu costumo falar para as pessoas quando eu estou discutindo esse assunto. Corrupção não se vence, se diminui, mas se diminui a custo de muita luta. A revista Veja, em novembro do ano passado, fez uma divulgação de que cerca de estima-se que 83 bilhões de reais são desviados dos cofres públicos do Brasil pela corrupção, o que tornaria o nosso país o país mais corrupto do mundo, né? Dados da Federação da Indústria do Estado de São Paulo já faz uma estimativa de 720 bilhões nos últimos 10 anos. Então, não dá nem para imaginar, mensurar o que seriam 720 bilhões, o que seriam 82 bilhões se fosse revertido 10% disso em educação e saúde. Eu não falo nos 82 bilhões que isso não vai acabar, porque a corrupção existe até na Suíça. Mas qualquer vitória que a sociedade consiga para dificultar, porque aquela velha consequência, quando o esquecido tira o dinheiro que não é dele, ele esquece que não é dele, ele tira o dinheiro que não é dele e ninguém faz nada, ele vai tirar mais, e mais e mais. Então a tendência é de 82 bilhões passarmos para 100, 110, 115 e por aí vai.
Bom dia. Opa, bom dia. O vereador Isabel e o vereador Javier. Parabéns, prazer. Então, falando aqui, vereadores, sobre o mar de lama que o nosso Brasil vive em relação da corrupção, né? E que a corrupção é um mal que não tem cura, mas ele pode ser diminuído. E quando nós fazemos a proposta da diminuição, o povo está tão desacreditado que falar em terminar de corrupção, até hoje mesmo, eu costumo usar muito Facebook, Twitter, para fazer divulgações sobre, eu sou juiz eleitoral em Humaitá também, sobre... O vereador Capela também. Opa, vereador, seja bem-vindo. Bom dia. E eu vejo muitos comentários pessimistas, inclusive um comentário que eu vi ontem, um procurador de justiça aposentado falando, meu caro colega, acabar com a corrupção só se explodir o Brasil e começar tudo de novo. Realmente, acabar com a corrupção, acho que nem explodindo e começando de novo vai ter solução, porque sempre vai existir alguém que vai pensar em tirar um dinheirinho que não é seu e botar no bolso. Então, o objetivo nosso quando focamos isso lá em Humaitá, no sul do Amazonas, a nossa ideia foi tentar divulgar, implantar a lei da ficha limpa extensiva aos cargos comissionados no sul do Amazonas, para que dali espalhasse para outros municípios, né, conseguimos apoiar, foi justamente isso, combater. Se for, e um combate que não teria resultados para agora, mas para daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, que o nosso povo brasileiro é muito mal acostumado, está muito mal acostumado, acomodado. Os braços estão enferrujados, não descruza. O bumbum está dolorido porque não levanta da cadeira. Nós não escutamos mais falar em movimento estudantil. Nós não escutamos mais falar no Brasil não existe os panelaços da Argentina, quando o povo vai lá na Praça de Maio bater panela, quando alguma coisa está errada. No Brasil não acontece. Nós só sabemos reclamar, ou então fazer um comentário com a esposa no dia seguinte que viu no Fantástico, lá o Cachoeira, que por sinal não pode vir por aqui porque tem muita cachoeira, o pessoal, então, mas não faz nada. E nós achamos lá no sul do Amazonas a necessidade de dar um choque, dar uma chamada para o povo com relação a essa lei da ficha limpa extensiva aos cargos comissionados de direção, chefia e assessoramento. Eu não conheço assim a fundo, já descobri quando aprovamos a emenda que já existia uma lei aqui no município de Manacapuru através da imprensa, da crítica, né? Até parabenizo a iniciativa dos vereadores de ter aprovado essa lei de interesse tão necessário para o Brasil. Porque hoje, saúde, nossa educação é uma educação de faz de conta. Eu falo isso para qualquer pessoa, não tenho medo nem vergonha de falar. Nossa educação é de estatística, professor, nossa educação é de estatística. Porque nossa educação não recebe o dinheiro que deveria receber para ter melhores salários para os professores, melhores escolas aparelhadas, etc. A nossa saúde e tal. Então, 82 bilhões de reais desviados por ano. Eu acho que o orçamento de Manacapuru não chega ao quê? Eu não sei, não faço ideia. Mas 82 é maior do que o orçamento anual de muita cidade grande. Muitas. E nós conseguimos aprovar essa lei. De que forma? Primeiramente, o objetivo foi fazer uma mudança na lei orgânica do município. Para quê? Tornar-se mais difícil a sua alteração. Uma lei ordinária pode ser aprovada com maioria simples. Qualquer mudança política conjuntural, seja na mudança do líder da prefeitura, seja na mudança da composição da Câmara, rapidinho, metade mais um dos presentes revoga aquela lei. Então, nosso interesse primeiro foi aprovar a mudança na lei orgânica do município para dificultar a sua revogação. Os trâmites são mais difíceis, o quórum é mais difícil, etc, etc. E segundo, nós procuramos adaptar e aplicar na nossa lei orgânica municipal
a extensão da lei da ficha limpa eleitoral, a lei complementar número 135 de 2010. Aqueles casos de inelegibilidade, porque eu conto a historinha. O cidadão, como poderia ser eu, sem considerar que eu sou juiz, tem um mau costume de corrupção. Quero ser candidato. Aí a ficha limpa, a lei complementar 135 diz, não, você não pode, porque você foi condenado aqui, tal, você está entre os enquadrados aqui. Aí o que eu faço? Não, mas aí eu vou ajudar a campanha de alguém e vou arranjar um lugar para mim dentro da prefeitura, né? Um cargo de secretário, cargo comissionado, de confiança. O que adianta eu ser um prefeito ficha limpa e nomeio um secretário safado? Um secretário pilantra, um secretário que foi condenado por corrupção, condenado por qualquer outro tipo de crime que está entre os previstos. Não adianta nada eu ser um prefeito ficha limpa. Né? O que adianta eu colocar um assessor ficha limpa ou ficha suja se eu sou prefeito ficha limpa? Também não adianta nada. Qual conselho que esse assessor vai dar para o prefeito ou para quem quer que seja, se ele possui um passado de dúvidas? O cargo é de confiança, mas primeiramente ele tem que ter a confiança do povo, a confiança popular. Né? Então, buscando já a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da Lei 135, nós estendemos os mesmos casos, já que ele não pode ser candidato a vereador, deputado, prefeito, governador, ele também não pode ocupar cargo de confiança dentro do poder público, porque serviço público não é lugar para corruptos. Então, se ele não teve lugar para ser candidato, ele também não tem lugar para ocupar serviços públicos. E também na nossa lei, nós fizemos, na nossa lei que eu falo, a lei lá do município de Humaitá, Puí, e que também está em trâmite lá em Manicoré. Ele não pode contratar com o poder público. Já que eu não consegui o meu emprego dentro da prefeitura, eu vou abrir uma firmazinha e vou fazer uma obra ou um serviço na prefeitura. Eu estou falando aqui, não na questão de Manacapuru, viu, vereadores? Eu estou falando do Brasil. Né? E isso acontece no Brasil. E o Brasil não é uma peculiaridade daqui, nem de Humaitá, é do Brasil todo esse tipo de coisa. Então, a nossa lei, essa lei que foi aprovada, ela também proíbe que o ficha suja contrate com o poder público. Né? E também ele tem um dispositivozinho que fala que aquelas empresas que foram condenadas no segundo aqui. Não poderão realizar obras ou serviços de qualquer natureza, as entidades, pessoas físicas, que possuam sócios na vedação do 48A. Tá. A vedação se aplica também às empresas individuais e sociedades empresárias cujos dirigentes ou sócios tenham sido responsabilizados por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. Ou seja, aquelas empresas cuja doação foi considerada ilegal pela Justiça Eleitoral, porque eu acredito o seguinte: nenhuma empresa faz doação milionária se não tiver uma segunda intenção por trás. Eu tô doido para achar esse santo, né, que pensa tanto em cidadania e no povo brasileiro, que gasta 10 milhões na eleição de um prefeito e que não queira de volta 30. Né? Então, se as doações forem consideradas ilegais, a sociedade empresária fica proibida de contratar pelo poder público pelo prazo de 8 anos, inclusive se os sócios saírem da empresa, porque pode entrar o verdadeiro laranja, mais um laranjinha, diversas formas de laranjas no mundo, mas essa é uma das formas de laranja, é você tirar os sócios donos e botar o pedreiro, o açougueiro, etc., dentro da empresa. Então, nós tivemos o apoio irrestrito, graças a Deus, da Câmara de Vereadores de Humaitá, da Câmara de Vereadores de Apuí, e nós estamos também recebendo o apoio também irrestrito, inclusive por parte do prefeito.
Não é uma questão partidária, não é uma questão, é uma questão de cidadania. Eu acho que corrupção interessa principalmente para os representantes do povo que devem fazer a vontade do povo, né? E como vocês, vereadores aqui da cidade, já demonstraram que estão antenados, estão sintonizados com a vontade popular quando aprovaram já a lei da ficha limpa aqui. Só que seria interessante a lei de Humaitá e a lei de Apuí, a lei que vai ser, se Deus quiser, em breve aprovada em Manicoré, ela é uma lei que altera a lei orgânica, torna mais difícil. E ela é mais extensa, ela é mais rigorosa, né? Eu acho que aí eu lembro das conversas que nós fazíamos para esclarecimento, e as pessoas sempre diziam assim, mas se fizer isso, isso pode dar corrupção, mas a gente tem que fazer por passos. Catita aquele ratinho, né, sentido figurado também do corrupto, você lacra toda uma sala. Poxa, agora a catita não entra. Quando você vê, tem uma catitinha ali embaixo. Aí você tem que pensar como é que eu vou fechar a porta para aquela catita entrar também. Então, cada passo de uma vez, né? Então, senhores, a receptividade por parte das câmaras foi de pronto. Nós entregamos a proposta de alteração da lei orgânica, e ela começou a tramitar. Enquanto ela tramitava, houve o que eu acho que é fundamental, a mobilização social. Eu sou juiz, eu não conheço lei municipal. Até porque, graças a Deus, né, apesar de ser o dever meu conhecer as leis do meu município, que a lei diz que o juiz tem que saber a lei federal, a lei estadual, né, minha colega? E que a municipal, o advogado tem que trazer para mim poder analisar e julgar na forma da lei. Só que conversando com o povo de Humaitá, o povo de Apuí, eles não conhecem lei nenhuma. Então, lei que é desconhecida, ela não pode ser cobrada. Informação e cidadania são dois pilares que trabalham juntos. Sem informação não tem como haver exercício de cidadania. A mobilização social que nós estamos fazendo não é com a assinatura de abaixo-assinados, com reuniões, o que eu chamo que não são palestras, são diálogos com a sociedade, com as associações de bairros, com os líderes, com o povo, no sentido de noticiar a existência dessa vontade popular, dessa vontade parlamentar de aprovar a lei, o que essa lei busca, tirar essas dúvidas, né? O pessimismo que é muito grande dentro do povo, mas que se o Brasil continuar com essa onda de pessimismo, só acreditar num desastre que não tem mais jeito, que não é possível diminuir, eu acredito na diminuição da corrupção se nós sairmos à luta. Mas se nós não sairmos à luta, a situação tende a cada vez, as cachoeiras vão aparecer cada vez mais, né? Então, esse trabalho de mobilização é tão importante quanto a aprovação da própria lei da ficha limpa. Porque o povo, eu digo que o povo brasileiro precisa de choque, precisa acordar. E, através desse movimento, lá em Humaitá, sementes foram plantadas de cidadania. Não vou dizer que todas as pessoas que participaram do movimento, que escutaram o que foi discutido, o que foi falado para eles, que incorporaram aquela ideia. Mas sementes foram plantadas, inclusive em Apuí, jovens, mantive contato com jovens de Apuí, estudantes que disseram que depois das reuniões que nós tivemos, ficaram discutindo política dentro da sala de aula, ficaram professores fazendo trabalho sobre ficha limpa, para dizer o que era ficha limpa, o que era corrupção, o que podíamos fazer. Então isso daí oh meu Deus, por que acabaram com a educação moral e cívica? Por que acabaram com a educação moral e cívica? Né? O brasileiro hoje só escuta o hino nacional quando tem jogo do Brasil, não vale mais nem a pena. Mas tudo faz parte. Tudo faz parte. Não tirar a educação moral e cívica já faz parte do contexto todinho do que se queria criar no Brasil. Sim. É porque a cidadania, falta para o povo brasileiro muito mais patriotismo, muito mais exercício da cidadania. Porque cidadania não é só pegar o voto lá e votar e às vezes votar errado. Né? Pois não. Pois não.
Só um instantinho, para a gente não interromper, eu quero que todos se apresentem, até porque está sendo filmado, nós estamos aqui em um momento histórico aqui na cidade de Manacapuru. Então eu queria, assim, que cada um se apresentasse no microfone, porque o áudio é diretamente ele não capta ambiente, não muito bem, pelo menos, né? Então, você pode... Já encerro. Pela ordem, excelência. Eu queria que cada um se apresentasse e depois, no final, debatesse, dissesse o que acha. Eu também vou dizer o que eu penso depois. Pode começar, doutor. Excelência, doutor Rosário, muito obrigado mandou a sua assessoria fazer um telefonema. E quando se tratava desse assunto relevante, eu acho que para a questão da novo momento, não só com Manacapuru, mas como o Brasil precisa viver, eu vim às pressas correndo. Eu sou o vereador Coelho e advogo também nessa comarca, milito aqui como advogado. E quero dizer, excelência, que é de grande importância essa explanação fática do que é uma Câmara de Vereadores forte, com leis que faça ser cumprida, que nós temos alguns problemas em Manacapuru, e a sua presença nesse momento, fazendo essa exposição de motivo, eu tenho certeza que vai tirar, que seria bom que todos os parlamentares estivessem aqui, porque aqui a gente percebe que nós temos alguns parlamentares ainda que têm a dificuldade de entender uma ideia de um colega vereador, quando está muito ligado a grupos políticos, entendeu? Eu já tenho exaustivamente tentado fazer uma revisão completa da lei orgânica no nosso município, que com certeza o senhor vai, se o senhor tiver acesso a ela, o senhor vai achar que tem algo hilariante aí dentro da nossa lei orgânica, como também no nosso regimento interno, que às vezes não serve o povo e serve interesses de grupos políticos. Todo mundo, muitas das vezes, estupra o regimento, a lei orgânica, para fazer coisas que é indevida, que nós sabemos que na Constituição Federal existem as cláusulas pétreas, né, aquelas que não podem ser mexidas nunca. E se fosse possível até também para o nosso regimento, para a nossa lei orgânica, também constasse leis que não pudessem ser de forma nenhuma, por interesse dos senhores que estão no poder, ser mudada, ser revogada, para facilitar, muito pelo contrário, a governabilidade de quem quer que seja. Então, eu só quero dizer, o senhor, seu nome eu não... Jorge Hamilton. Doutor Jorge Hamilton, bem-vindo a Manacapuru. Acho que em nome do povo de Manacapuru e em nome da moralidade pública, eu só tenho que acatar. E desde já, se depender do meu voto no parlamento, eu estou favorável que nós tenhamos um acompanhamento de um jurista como o senhor, aliás, do magistrado, como o senhor é juiz de direito, não é isso? Que com certeza está dando essa demonstração ao povo do Amazonas que é possível, sim, minimizar a corrupção no Estado e, com certeza, no Brasil. Obrigado. Só para pontuar algumas questões, doutor Coelho. De fato, acredito, eu já tive acesso à lei orgânica do município e tem muita coisa realmente para mudar, mas acredito que não seja aconselhável misturar uma coisa com a outra para efeitos de celeridade. Nós queremos aprovar a ficha limpa especificamente. É claro que vocês têm que mudar, mas se ficar atrelando, é como as matérias que a gente vê no Congresso, não pode misturar, porque senão não passa. Doutora, mas é um passo importante. Então, todos os vereadores estiverem presentes, para tentar... Sim, se nós conseguirmos, é como o doutor Jorge falou, uma coisa de cada vez. Se a gente conseguir aprovar a ficha limpa, elevar o patamar dela, porque ela já existe, mas ela existe como lei ordinária. E foi dito aqui, muda o sabor do vento. Se mudar o grupo político, muda na hora que quer, é muito fácil. Por que a gente quer colocar na lei orgânica? Para dificultar o processo de alteração. E ainda não se garante que não mude, mas pelo menos dificulta. Né? Que conhecem o que é lei, eles não mudam, não, pode ter certeza. E essa aprovação... Tem massa de manobra, aí é complicado. Aí aquele que nem uma matéria do parlamento e vai lá só para votar... Tá. Essa aprovação na lei orgânica, ela fortalece inclusive o parlamento municipal. Porque vocês deixam de ficar à mercê dos interesses de quem está no executivo, que acontece muito. Então, uma Câmara fortalecida também passa por isso. É interesse não só da sociedade, mas dos próprios vereadores, que existe essa segurança de que não vai ficar tendo alteração de acordo com o grupo político. Quem conhece o interior do Amazonas, eu estou 8 anos aqui no Amazonas, sou maranhense, e estou 8 anos aqui, sabe como é que funciona a questão de emprego no interior. Quem viveu, morou, um ano que seja no interior do Amazonas, sabe
como é que funciona? A gente diz que o interior tem um pai e uma mãe. O pai é o INSS e a mãe é a prefeitura. Porque a economia local é muito reduzida. São comerciantes que vivem ali, a família trabalha no comércio dele e não tem emprego para todo mundo. Então, metade se aposenta, está aí atrás de vocês uma pilha aí de processo de ação previdenciária. Isso aí tudo é ação contra o INSS. É o pai. E a outra metade vai para a mãe, que é a prefeitura. Só que nisso, a gente não tem segurança nenhuma. Nem quem é beneficiado 4 anos tem segurança. Porque vem a eleição, mudou o grupo político, todo mundo que está sorrindo hoje, se mudar, vai chorar. E os outros que estavam chorando vão sorrir. E fica, eu acho que talvez por isso não tem tanta reeleição assim, porque 8 anos no inferno acho que ninguém aguenta. Aí é difícil reeleger, né? Porque os que estão lá no inferno, os 4 anos, estão torcendo para chegar o dia da nova eleição, mas você está ali agora, mas na próxima, quem vai entrar somos nós. Aí vocês vão ver. E fica aquele negócio de disputa, de vingança, de perseguição. Quem nunca ouviu falar em perseguição política no interior do Amazonas? Isso é vergonhoso. Nós estamos no século XXI e as pessoas ainda têm que se sujeitar a ser puxa-saco para ganhar um emprego, que é o que acontece. A pessoa não tem emprego aqui porque tem mérito, não. É porque é puxa-saco. E se fizer qualquer coisa que o outro pense, que às vezes nem é, mas que pense que está denegrindo, já está na rua. E é sumário. Né? Tchau, nem aparece mais aqui. Então tem que acabar com isso, porque as famílias ficam também à mercê desse tipo de coisa. Eu vi um comentário agora esses dias no Facebook que disse assim, onde é que já se viu um lugar que se você tem um parente que trabalha na prefeitura, você não pode nem abrir a boca. Olha que não era nem ele, era um parente dele que trabalhava. Ele não podia expressar a opinião política dele, porque senão o parente dele ia para a rua. Ia prejudicar a família. Isso é absurdo. Isso são coisas que nós queremos mudar aqui, com a aprovação disso aqui. A gente não vai acabar, como o Dr. George disse, mas a gente vai pelo menos dificultar. Né? Vamos botar as fitas aí para as catitas não entrar, né? Não vai impedir 100%. Mas uma coisa que a gente... um cargo que a gente impeça que um corrupto tenha acesso, e que não tenha mérito, a gente já conseguiu alguma coisa. E nós estamos falando não é só de moral, pura moral, nós estamos falando de economia. Nós estamos falando de dinheiro que era para ser utilizado de uma maneira em favor da sociedade e que não é. Educação, né? Educação não funciona. Diz o meu irmão que o Brasil não funciona porque ele foi pensado para não funcionar. Então não é o que ela falou. Essas mudanças tem que ocorrer para a gente possa fazer o nosso país funcionar. E o nosso país é muito grande, é continental. Tem que começar de cada cidadezinha. Manacapuru, 85 mil habitantes, segundo o maior colégio eleitoral atualmente. Né? Uma cidade pequena, já é maior do que muitas outras, tem que fazer a sua tarefa de casa. Se não fizer, como vai esperar que venha de cima para baixo? Não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. Nós estamos aqui reunidos com autoridades locais para isso, para que os senhores possam reproduzir essa ideia às pessoas, aos cidadãos que vocês têm acesso, dentro da sala de aula, dentro do conselho de bairro, da presidência de bairro, da associação de bairro, dentro das igrejas católica, evangélica, em todo o setor da sociedade. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos propondo muito mais do que uma mudança de lei. Nós estamos propondo aqui uma mudança de paradigmas. Nós queremos mudar o exemplo que nós tivemos até hoje e que, comprovadamente, não dá certo. Ou que talvez tenha sido feito para não dar certo de verdade. Mas nós temos esse dever moral e jurídico de garantir algo melhor para os nossos filhos ou netos, enfim, que possa ter um Brasil melhor. E eu sou otimista, eu acredito na mudança sim, está mudando, devagarzinho está mudando, mas cabe a gente, né, tirar o bumbum do sofá, parar de exercitar só a língua, que o brasileiro exercita muita língua, só reclama e não faz.
votar nessa eleição? Pode, não tem nada a ver com o processo eleitoral. Porque ele é partidário, É apartidário, não tem nada a ver. E a questão não é eleitoral. Pode falar. Feito o convite, então, dos vereadores que estão presentes, eu acho que ninguém aqui vai contra, né? É, Eu reunir com a gente, com todos os vereadores, porque vai passar pela gente, né? essa é a primeira Só um aqui que minutinho. vamos... Os vereadores Só são pra me segundos. informar. Ah, pois não. Nós já aprovamos a lei do ficha limpa na Câmara Municipal. E inclusive quando foi dada entrada, ela foi feita a modificação no regimento interno para poder a gente alterar, para poder criar essa lei. E ela foi aprovada no primeiro semestre, no final do semestre passado. É um projeto de lei do Francisco Bezerra. Sim, eu Entendeu? Agora, sei a lei, mas é- o problema dela é que ela é ordinária. Nós queremos, como foi dito aqui desde o início, elevar o patamar. Dá mais A gente sabe da existência dela, eu tenho conhecimento dela, inclusive já publiquei ela no Facebook, no grupo que o Dr. George criou, que é Ficha Limpa Gerais, Geral Amazonas, porque a proposta é realmente levar para o Amazonas inteiro. Então nós já estamos nos mobilizando nas redes sociais e eu publiquei a lei daqui. Então essa alteração proposta, ela tem que ser na lei orgânica. Na lei orgânica. Certo. Como a gente disse, para evitar que ela possa ser alterada ao sabor da vontade do grupo. Porque para ela ser aprovada, ela teve que ter 2/3 da Câmara. Entendeu? E para ela ser revogada, ela também tem que ter 2/3. A questão é que a lei orgânica é a Constituição do município, a lei maior. Nada é maior do que a lei orgânica. Por isso, um tema de relevância dessa magnitude, entendemos que deve estar na lei orgânica. Essa é a O proposta. projeto de lei foi aprovado de acordo com a lei orgânica, 2/3 dos votantes presentes. Isso. A finalidade da Loman é justamente tornar mais difícil, né? O vereador fez um comentário, e eu também gostaria de só complementar no seguinte. Essa lei, ela está diluindo no Brasil. Essa chamada Lei Orgânica Geral, ou Lei da Ficha Limpa Geral, que inclusive a último Congresso Nacional dos Bispos, o Congresso da CNBB, Assembleia Geral, desculpa, padre, foi decidido lá, como também através da CNBB também surgiu o movimento Ficha Limpa, e a intenção de passar a ficha limpa para os cargos de confiança, os cargos comissionados. Então no Brasil estão pipocando, vamos dizer assim, no linguajar mais popular, as chamadas leis de ficha limpa municipais. Só que muitas delas são leis de faz de conta. São leis em que aplica-se somente a uma parte dos cargos de confiança e não a todos. Ou você é contra a corrupção, ou você é a favor da corrupção. Eu não acredito em meio termo. Se eu sou mais ou menos a favor, eu sou menos a favor porque gostaria de estar ganhando mais alguma coisa que eu não estou ganhando, e sou a favor da corrupção porque eu estou ganhando já. Então, ou eu sou contra, ou eu sou a favor. Então, o que existe no Brasil são leis de faz de conta. Leis em que não existe uma abertura para a catita, existe um verdadeiro buraco para a catita entrar. Né? Ou fecha a porta de uma vez, ou não fecha a porta de ninguém. Né? Então, por isso que, em muitos casos, a Câmara Municipal, a ideia da Câmara Municipal, dos representantes populares, era que a vedação fosse extensiva a todos. Chegava na mão do prefeito, o prefeito vetava. Só o cargo de assessor é que pode, ou o cargo de chefia é que pode, ou era lei, passa pelo veto do prefeito. E na lei orgânica, não. O que os vereadores decidirem passa a ser lei da Constituição do próprio município. O prefeito só tem que dizer sim, senhor, e não senhor, para o que diz a lei. Né? Até porque isso aqui não é lei para esse prefeito, para o atual prefeito, para o senhor vereador, para a senhora vereadora, para o futuro vereador, para quem for reeleito. Não, é feito para aqui e para o futuro. Hoje vocês estão aqui, amanhã estarão outras pessoas na Câmara. Né? Então, nós devemos garantir, fazer com que a dificuldade exista, porque a facilidade já é escancarada. Então, nós temos que criar dificuldades para que a corrupção diminua. De passinho, de milhãozinho a milhãozinho, a gente consiga diminuir essa corrupção no Brasil. Isso só vai acontecer se os brasileiros também de forma 1 a 1, né? Isso vai demorar um tempo, não vai ser... Vão caminhando através dessas mobilizações. Nós fazemos uma
paralelo à tramitação do feito, abaixo-assinado, tem até um modelo aqui, que nós circulamos nas escolas, para quem tem idade de votar, nas comunidades, as paróquias, a diocese de Humaitá, a diocese de Apuí, espalhava nas dioceses, nas igrejas, colhendo as assinaturas. Nós íamos nos locais para explicar o conteúdo da lei, para tirar as dúvidas. Muita gente assim não acredita, isso daí... O primeiro já pensa que é candidato, aí a gente já tem que esclarecer que não é nada de partidário, é uma coisa que tem a ver com cidadania, né? Aí a pessoa fala assim, mas se aprovar essa lei, para que nós não vamos denunciar? Para o Ministério Público. Mas se o Ministério Público não fizer nada, denuncie o Ministério Público. Está aqui o número do Conselho Nacional do Ministério Público. www.cnp. Se for o juiz, www.cnj.juiz.br. Vocês não podem ficar de braços cruzados. Aí eu dou exemplo lá em Humaitá, que lá em Humaitá tem um banho chamado Ipixuna. Aí o Ipixuna, chegamos aqui, estamos aqui, ou tem o Miriti, né? Aqui tem o Miriti. Pessoal, vamos marcar um encontro no Miriti? Bora, vamos acampar no Miriti. Aí chega um que diz assim, mas eu acho que parece que vai chover, né? Não, mas nós vamos levar uma barraca. Vai todo mundo, se chover, vai entrar dentro da barraca e ficar protegido. Mas aí parece que costuma dar um vento que derruba... Você não quer ir pro Miriti, meu amigo? Eu cheguei a falar isso para uma cidadã, que eu não considero, eu estou chamando cidadã por respeito à pessoa, porque o que ela não queria era participar do movimento, era assinar a ficha limpa. Eu falei, a senhora não quer participar. A senhora está arranjando desculpas e mais desculpas do seu pessimismo. Eu acho que porque tem aquele pessimista que não acredita mesmo, tem aquele pessimista porque ele está sendo beneficiado pela situação, pelo status quo. Então ele cria obstáculos e dificuldades para desanimar a senhora, qual é seu nome? A Endre, para desanimar a Endre de participar de um movimento desse tipo. Então existem os pessimistas de plantão que são infiltrados para dizer, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Mas se a gente ficar nessa ideia de não vai dar certo, é melhor cruzar os braços e deitar e esperar a morte. A gente não tem mais nada o que fazer na vida. Eu queria que cada um se apresentasse. Vamos começar com a vereadora. Começa por ele aqui, né, para ir na ordem. Vamos lá. Cada um se identifica, fala o que achou. Bom dia a todos. Eu sou o professor Afonso Luciano e estou aqui feliz com a proposta, com o movimento. E no município de Manacapuru nós temos visto alguns movimentos que têm dado certo, né? Apesar da cultura do Amazonas ainda ser uma cultura que discute poucos problemas sociais, mas eu estou otimista porque nós temos conseguido em alguns movimentos, tanto educacionais como na área social mesmo, elevar a discussão e chegarmos a resultados que todos têm se beneficiado de forma positiva. Então, acho louvável a iniciativa, o Sindicato dos Profissionais da Educação vai estar apoiando e ao final teremos êxito, se Deus quiser. Bom, meu nome é Isabel, sou vereadora do Partido Comunista do Brasil, em Manacapuru, e a minha vida pública começou nos movimentos sociais. Começou pelo movimento estudantil, quem me conhece sabe, meus colegas que estão aqui, vereador Coelho, Nazareno, Zegdeg e o Afonso. Sou sindicalista do Sindicato dos Profissionais da Educação, e realmente a gente vive hoje um momento de desestabilização, de desconstrução dos movimentos sociais. E isso, na minha concepção, no entendimento político que eu tenho, ele exatamente acontece quando nós começamos a exigir a democracia no Congresso. Quando nós elegemos Tancredo Neves, quando nós fomos às ruas, os movimentos sociais foram realmente sendo foram se acalmando, que não deveria, né? Porque, afinal de contas, estava ali entrando o desejo da população, né, de ver um homem do povo governando o nosso Brasil. E isso trouxe um prejuízo muito grande para o nosso país. Por quê? Porque a partir do momento que você pede, por exemplo, que o Afonso, que é um sindicalista, que é uma pessoa que tem conquistado muitos benefícios para a nossa categoria, passa a ser político e ele se cala na Câmara, por exemplo, a categoria de professores acha que ele vai resolver porque quando ele estava no sindicato ele resolvia, aí para de participar. Então, delega a uma só pessoa as ações que ela poderia fazer na sociedade. Então, isso acontece em Manacapuru porque nós somos Brasil,
Nós somos influenciados pela imprensa, somos influenciados pelos maus políticos e somos influenciados também pelas necessidades, porque quando o poder público aperta a cintura do brasileiro, não oferecendo emprego, escola com dignidade, perspectiva de vida para a juventude, política pública para o idoso, aí ele começa a fazer como a doutora estava colocando, a se submeter para não passar fome, para não ver seu filho se prostituir. Ele cala e consente que as pessoas desviem seu recurso. Então nós temos que voltar às ruas e dizer para as pessoas que vai ficar pior se nós não tomarmos uma atitude de gritar, de dizer onde está errado. E esse papel é nosso. Nós que estamos à frente, que temos essa concepção de que não sou eu que vou resolver o problema da população de Manacapuru pela Câmara, e sim a cidadania atuando, mesmo que doa, porque eles já estão sofrendo. Calados, eles já estão sofrendo. Então, se tiver que sofrer, vamos sofrer falando, dizendo onde está doendo. E eu, como educadora, eu trabalho muito isso, porque a minha profissão não é ser vereadora. Ser vereadora é uma consequência do meu comportamento na sociedade. Eu sou educadora e levei esse meu papel para dentro da Câmara. Então, estou aqui de inteira disposição, ganhando ou perdendo essa eleição, eu estarei atuando como cidadã em Manacapuru, como sempre fiz desde meus 15 anos de idade. Meritíssimo, cordial bom dia a todos. Eu sou o vereador Jaziel de Alencar, conhecido como Tororó. De privilégio ser candidato 2 vezes e ser eleito 2 vezes pelo povo e conseguir ser o presidente da Câmara pelos 2 mandatos. Agora estou no plenário. Dizer da minha preocupação também, eu ouvi atentamente aqui a doutora Rosária, quando ela falava a questão das redes sociais. Nós vemos no município em que, excelência, nós sofremos muito essa questão de ataques, porque, que nem a doutora muito bem relatou, tem um grupo que está sorrindo porque está empregado e outros não querem entrar para tomar aquele cargo. E nesse momento eleitoral, então, aí que as coisas aumentam também. Inclusive, os nossos cargos, que estamos lá temporário, até quando o povo desejar, também estão sendo atacados para que possamos alcançar os nossos locais. Inclusive, essa semana, e ontem a Câmara dos Vereadores, que está a oposição, está a situação e oposição, bem dividida aqui em 2-2, eu levei para a Câmara pudesse se manifestar, que as redes sociais, o absurdo que chegou de colocar que eu roubei funcionário da Câmara com salários consignados e estou condenado a 2 anos e 8 meses. E a Câmara, o presidente atual, o vereador Anderson Paraná, muito bem relatou lá, e testemunharam, os vereadores testemunharam que isso não existe, não tem um processo nenhum, não tem essa finalidade, não tem como, mas são lançados em redes sociais, e eu recebi telefonema dizendo qual é a prisão que isso se encontra, né? Então nós vemos nesse município apenas um relato muito rápido, mas dizer de que a Câmara de Manacapuru tem uma visão muito grande, os colegas vereadores, de entender nessa situação aqui. Eu quero ir para o Meriti, excelência, e porque a preocupação vem isso, porque eu antecipo isso, porque nós estamos chegando a um recesso, só temos uma sessão dia 27, mas já coloco à disposição aqui a nossa bancada de oposição, que lá são 50% cada um, que possamos falar com o presidente, que possamos ter uma sessão extraordinária para que se possa vingar logo isso agora, né, para que possamos dar uma resposta para a sociedade e esse interesse público de tamanha relevância para o nosso município, para o nosso país. Conte conosco, estaremos à disposição sempre para que der e vier. Obrigado. Meritíssimos, meu nome é Inácio Raposo. Eu sou padre e pároco da paróquia Nossa Senhora de Nazaré aqui em Manacapuru. E eu fiquei feliz com o convite. Perceber que, porque o meu receio sobre a ficha limpa, quando eu falava dela, que fosse uma coisa de igreja ou um movimento social. Minha formação acadêmica, a formação da minha fé, ela vem dos movimentos sociais. Eu estudei Henrique Dussel, Filosofia da Libertação, Teologia da Libertação, e naquele momento ali da nossa formação acadêmica, os movimentos sociais era a praticidade da fé, né? A fé colocada em prática. Era uma maneira de relacionar fé e vida. Sempre tivemos essa preocupação de como relacionar a fé e a vida. Então, colocar em prática a ética do Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7. Então, sempre essa foi a nossa preocupação. Então, falar de ficha limpa agora é falar realmente desse desejo de que possamos acreditar
na política brasileira, possamos acreditar na cidadania brasileira, porque eu fiquei até feliz quando o senhor mencionou o juiz, que não teve receio de manifestar a sua dimensão pessimista. Eu várias vezes tive medo de ser pessimista, mas agora, ouvindo o senhor falar do seu colega meritíssimo, então eu não vou ter mais receio também de às vezes ser pessimista, até porque precisamos extravasar determinados sentimentos, trabalhar os sentimentos para poder focar no objetivo. Eu acho que o objetivo agora é esse, é acreditar. Obrigado. Bom dia. Sou conselheira tutelar, Célia Serafim, como Célia, pode me chamar de Célia. E como cidadã, me sinto lisonjeada de poder participar, né, desse momento. Acredito hoje que o município vive, a sociedade, a população, vive um conflito entre situação e oposição, né? E que, na verdade, eu acredito que não é para existir isso, né? Como foi citado, se eu tenho um parente e eu não posso falar, porque de repente o meu parente pode pegar a conta. Abordação, né? Isso. Então, assim, eu acredito que essa lei, ela vem, eu acredito que já era para estar existindo, né? Porque, assim, a gente vê que acontece muitas coisas, muitos absurdos, e quem surte efeito na população, né? Muitas vezes a gente fica à mercê das situações que acontecem e a própria população, ela não arregaça as mangas para enfrentar isso, né? Para falar mesmo e ir em busca. O senhor citou uma situação do movimento estudantil, né? Que hoje não existem mais. E eu acho que é um momento mesmo da gente ir em busca de fazer com que esses movimentos, eles existam novamente, né? Resgatar isso que ficou no passado, que eu acho que com esses movimentos estudantis e outros movimentos mesmo, a gente tem voz e vez de falar, né? Então, acredito assim, que a lei da ficha limpa, ela vem para, não vai acabar, né? Nunca, mas talvez minimize. E as pessoas que criticam esses, vamos dizer assim, esses políticos corruptos, ela não tem, as pessoas que cita, né, que não é corrupta, ela pode, de repente, arregaçar as mangas e dizer, eu não sou corrupto, então essa é a minha vez de ir para lá também. Né? Porque se as pessoas só falam e não faz nada, vai continuar a mesma coisa. Né? Então, se de repente a pessoa se sentir que realmente não é corrupto ou que não vai, a palavra fugiu, se beneficiar, ela tem vez, porque ela vai mostrar que ela não vai fazer, se corromper, a palavra, achei, se corromper, né? Então ela vai ter vez de buscar mesmo o objetivo e não se corromper. Obrigada. Eu queria só fazer um adendo rapidinho, só para que sobre a questão do medo, né? Assim, muitas pessoas assim não gostam de participar dos movimentos com medo de represálias, de perseguições. A vereadora, que é do Partido Comunista, um partido que na época da ditadura era um partido clandestino, sabe, já é dessa época, sabe muito bem o que tinha a perder as pessoas que participavam no movimento social naquela época. Tinha a perder a própria vida. A integridade física, a própria vida, não um empreguinho, não um benefício Y lá. Ou seja, eles enfrentavam estudantes, cidadãos, pessoas que iam às ruas, morriam em defesa de uma democracia e de uma cidadania que hoje está sendo negligenciada. Então,
está sendo às vezes pelo medo, mas um medo que é muito pequenininho, a consequência desse medo, a razão desse medo, do que a razão que tinha há 30 anos atrás, que era para realmente ter medo, mas as pessoas não tinham medo. Né? O medo, a coragem, como eu falei ontem para a Rosália, não é tão ter medo. O medo serve para dar prudência na coragem. As pessoas superavam o medo e enfrentavam os fuzis naquela época em busca de melhoria, de democracia, cidadania para o povo brasileiro. E só para também colocar um ponto aqui, concordo, a gente conversou muito ontem, almoçamos, eu tomei um vinho, ele não tomou. Dividi com a esposa dele no final. Mas discutimos esses assuntos e, de fato, na época da ditadura, veja a comparação, não é? As pessoas perdiam a vida, a dignidade, perdiam o contato com os entes familiares, casais eram separados, mães de filhos, pais, a família era destroçada, e ainda assim existia uma força que era maior do que o ser, e impulsionava essa luta. Tão bonito a gente olhar e ver o que os nossos jovens, os idealistas daquela época fizeram e que hoje nós nos acovardamos, né? Temos medo de perder o emprego. E eu quero dizer que o grupo que está hoje, que está sorrindo, que quer permanecer como está, manter o status quo, em oposição àqueles que estão fora, doidos, ávidos, de olho grande, querendo pegar aquele lugar e, portanto, derrubar e passar a rasteira e fazer o que for possível para ocupar aquela posição. Esta luta que mata eles próprios, de um lado e do outro, não era para existir. Porque se a gente tiver a coragem de tomar hoje a decisão certa e fazer o certo, essas pessoas que estão empregadas teriam a estabilidade de estar empregado mediante um concurso público, porque o administrador não ia fazer uso dos cargos como cabide de emprego para colocar os seus correligionários políticos, aqueles que eu chamo que são os puxa-saco. Não era eles que iam estar lá. Quem ia estar lá, quem passasse no concurso. E quando você dá condições iguais para as pessoas concorrerem com condições de igualdade, aí eles iam se interessar de estudar para poder alcançar aquele objetivo. Seria tão mais bonito a gente olhar para aquele servidor municipal que está ali porque passou no concurso público, não é? E todos teriam chances. É uma coisa que é óbvio que não ia dar para empregar 100% da população, mas hoje já não se emprega. A diferença seria o critério. Teríamos um critério limpo, honesto, digno, e teríamos um critério moral, enlameado. E aí que nós estamos aqui para debater. A lei da ficha limpa, é bom deixar isso bem claro, ela já existe aqui em Manacapuru. Só que do jeito que ela existe também para não funcionar. Ela nem é completa e ela nem está na lei orgânica. Ou seja, o Brasil construído para não funcionar. Eu me lembro, agora, assisti um desenho com a minha filha ontem, e fiquei rindo, porque até nos desenhos a gente aprende, né? E essa série, ela tem muita crítica dos Simpsons. Minha filha gosta muito de ver. Nesse desenho de ontem, a família do Homer Simpson perdeu, a menina fugiu de casa, porque estava com ciúmes da irmãzinha mais nova, que descobriram que ela era um gênio, e ela ficou meio perdida, aquele filho do meio que fica perdido. Fugiu de casa. E os pais, preocupados, acionaram a polícia para poder localizar a filha que tinha fugido de casa, estava desaparecida. Então a polícia chegou lá, ouviu, o que aconteceu? Não, minha filha sumiu, preciso achar minha filha, amo minha filha. Aí falou, não, tudo bem, mas antes nós temos aqui um questionário para você responder sobre a atuação da polícia, o que você está achando e tal. Aí ela foi preencher, mais ou menos satisfeita. Ele olhou assim, você está mais ou menos satisfeita? Aí ela, Aí ele falou assim, quem sabe, mais ou menos eu encontro a sua filha. Aí ela mudou na mesma hora, 100% satisfeita. 100% encontraremos. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que mudar, né? Não tem que ser assim. Não é? Então, para que a gente não fique à mercê desse tipo de coisa, para que tenhamos regras claras, que dê segurança jurídica, que dê condições de igualdade, é para isso que nós estamos aqui debatendo e chamamos os senhores como multiplicadores da ideia. Essa daqui é apenas a primeira.
O doutor George já se comprometeu com a gente de participar efetivamente dos movimentos. Vamos marcar na Câmara, vamos marcar nos bairros, vamos marcar onde os senhores definirem. Avise para a gente que nós vamos, então, fazer isso daí. E vamos continuar, então. Vamos todos para o Miriti. Bom dia a todos. Eu também sou de uma cultura onde minha família me educou também nesse sistema aí mais religioso, cristão, né? E eu sempre tenho buscado zelar por isso, pela educação que minha mãe me deu, meu pai me deu, e a gente vai, né, passando isso de filho para filho, pai para pai, e vamos seguindo em frente. O seu nome, o senhor já falou? Meu nome é José Valdemir, sou conhecido como Bijó, José Mesquita, né? Disputei aí uma eleição no Conselho Tutelar há pouco tempo, e nós estamos lutando aí para ver se a gente assume fomos eleitos. E a onda de corrupção é tão grande que até nessas eleições a coisa predomina, né? Então a gente fica muito satisfeito e muito feliz como família. Faço parte da pastoral familiar, coordeno na paróquia Cristo Libertador, e a gente percebe e sente que é esse o desejo das famílias manacapuruenses hoje, das que vivem à margem da sociedade, né, principalmente. Eles lutam por honestidade, para ser honesto, e nem dentro da família eles não conseguem ser por conta da corrupção. Uma vez que eles tentam se mexer, são bloqueados pelo poder, né, por certas situações que vai fechando as portas mesmo e não deixa as famílias caminharem. Como a nossa colega já falou, se você tem um funcionário, né, a família toda paga por ele estar lá dentro, né? Isso é geral, né, em todo. Agora, pouco e a pena que o salário dele não dá para sustentar a família toda, né? Não dá. Tem isso. E agora há pouco nós estávamos assistindo, até nos concursos públicos, no Fantástico, foi matéria muito interessante aquilo para quem assistiu. Até nos concursos públicos já tem carta marcada. Então hoje, uma família que assiste uma matéria daquela, que esperança ele vai ter de gastar R$80, 120, 60, 50 reais para se inscrever no concurso público? Então, eu fico muito feliz. Eu quero dizer que eu também vou para o Miriti, assim como o vereador falou, o colega aqui já falou, também vou. E o que depender de nós, como pastoral familiar, como cidadão, como filho, né, de famílias que vêm daí da zona rural do interior, quero estar aí com essa bandeira na mão e motivando e alegre, fazendo as pessoas também caminhar conosco nessa caminhada. Muito obrigado. Severiano Façanha de Sá. Bom dia, doutor Jorge, doutora Rosália, demais participantes. Foi com muita alegria que eu recebi o convite, né? Eu sou Severiano Façanha de Sá, sou contador em Manacapuru e sou presidente da Associação Empresarial de Manacapuru, faz parte de alguns movimentos, né? E isso é muito importante porque são coisas que nós não podemos admitir em pleno século XXI, nós ficar privado de a gente dizer, se manifestar a opinião própria e não ter como coisa, porque vai afetar minha família ou meu coisa, quer dizer, é um absurdo. Se você não, porque a democracia é isso, gente, é você poder votar e fazer aquilo que você é livre, né? E infelizmente em alguns momentos ainda existe esse tipo de coisa. Eu vou estar aqui presente todas as vezes que tiver esse tipo de reunião, nós vamos estar. Nós temos hoje o plano diretor em Manacapuru só funcionando no papel. Entendendo? E eu quero que essa não seja mais uma. Que fique no papel. O plano diretor, se Deus quiser. Eu falo assim, lá em Humaitá, em Apuí, eu considero como um choque que foi dado da população para fazer movimentos em relação a outras causas. Né? Porque, paralelamente à tramitação do projeto na Câmara, vamos ter que correr na cidade para falar sobre essa lei. Porque uma lei que não é desconhecida, ela precisa saber dessa lei. Ela precisa saber que existe um projeto que está tramitando na Câmara, precisa apoiar, participar, o que é, qual é a tua dúvida, eu não acredito, então eu vou te explicar por que eu acredito. Então tem que ser isso. Eu acho até que... Sem mobilização não resolve. Com certeza. Aí mobilizaria a sociedade e os presidentes de bairro para fazer nos bairros, em cada bairro, tipo fazer uma reunião em cada bairro e chamar a população, porque na realidade é muito válido.
Com certeza. Vocês estão de O objetivo parabéns é esse. e nós estamos aí para apoiar. Não, Associação Empresária Aeronáutica Cooperativa. Obrigado. Valeu, companheiro. Esse aí é o nome que vai sentar agora. Companheiro. Meritíssimo juiz, meritíssima juíza, né, os caros colegas aqui, bom dia. Realmente é um prazer muito grande também, eu agradeço pelo convite. Eu sou professor e contador Nazareno, né, também sou filho de Manacapuru, tenho 45 anos, nascido e moro aqui, não quero sair daqui, quero Manacapuru melhor, com certeza. E eu já falei aqui que eu quero vir para cá, né? Com certeza. Se Deus quiser, vamos esperar aí a remoção se eu consigo vir para cá. A vaga do... Exatamente. Então a gente tem visto aí aos domingos, né, a Globo tem enfatizado bastante a questão da corrupção, né, a gente viu aí os prefeitos anteriores, né, fazendo casa para compadre, comadre, enfim, né, as licitações, aí apareceu agora ultimamente os concursos, enfim. Então, aos poucos de ver que as coisas vão se abrindo as cortinas, vão tendo mais, perdendo medo, vão acreditando mais. Eu acho que assim, cada um fazendo a sua parte, a coisa vai acontecer no Brasil inteiro. Eu acho que cada um tem que perder o medo e arregaçar as mangas e ir pra luta mesmo. Né? Então, eu também sou de família pobre, né? Fui colezeiro, né? Hoje sou professor e contador também, sou colega do Severiano. Nós temos um sindicato e um conselho também, que nos vigia aí por trás, né? Errou, qualquer coisa já está notificando. Então, acho que a gente tem que dar bom exemplo, moralizar como pai de família, como cidadão, né? E acreditar mesmo, e não desistir, né? Eu estou aí pretendendo esse ano também ser candidato, né? Pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, né? E vamos ver aí, porque assim, às vezes só fica falando que as pessoas que estão lá não fazem nada, mas também não se envolvem, né? Deixa o pessoal fazer do jeito que quer. Então, a gente que tem bom exemplo, que tem boa vontade, que tem uma ficha limpa, né? Que acredita, tem que se envolver, senão a coisa não acontece, não é isso? E estamos aí também, estou disposto a participar de todas as reuniões que tiver aí, tá bom? Tá bom. Peço desculpa, só colocar um dado estatístico aqui para vocês, que isso saiu na Veja também, para vocês terem uma ideia do nível da nossa corrupção. Assim, a Controladoria Geral da União fez uma auditoria em 15 mil contratos da União com estados e municípios e ONGs no ano passado. 80% deles estavam com irregularidades. 80% dos contratos. É muito alto. Pois não, prazer, vereador. Bom dia a todos. Bom dia. Doutor Meritíssimo Doutor Jorge, né? Doutora Rosália. É uma satisfação estar aqui, né? Para debater esse assunto tão importante, né? Que eu acho que nós estamos... Claro, tem que começar. Para tudo tem que ter um começo, né? Mas a massa mesmo é que tem que ouvir essa sua mensagem e a mensagem da doutora. Porque é como em casa, assim, olha menino, tu tem que falar com teu pai, não é comigo. Então o problema não é com os candidatos, o problema é com a massa lá fora. Isso. Né? É aquilo que eles querem. Então, assim como as pessoas ficam refém, nós também ficamos refém deles, né? Porque a corrupção ela está tanto de um lado como do outro, não é só dos políticos, né? Isso. E só para... Uma vez eu li uma Veja, e tinha um escritor cearense que ele dizia assim, né? Dizer que as pessoas mais, né, mais esclarecido, ou a massa mesmo, lá de cima, são corruptos, isso é conversa para boi dormir, ele dizia, né? Aí eu fiquei pensando aquilo, fiquei matutando, né? Por que ele falava isso? Porque um apita, um buzina, sai da frente, não sei o quê. Aí eu vim para a realidade, né? Vim para cá. Né? Agora mesmo acabei de receber uma denúncia que um colega nosso aqui, pescador, foi pescar e voltou sem nenhuma malhadeira. Quem que roubou a malhadeira dele? Né? Foi o escalão da política, os corruptos lá de Brasília? Não, foi o pobre igual a ele, o miserável. Então, isso está na história do cara que achava que o filho dele não quer beber, né? Mas ele bebia. Aí disse, mas meu filho, você já está chegando desse jeito. Papai, está no sangue. Então, é isso que o Brasil realmente está no sangue, a corrupção das pessoas. Aqui, doutor e doutora, a gente vê alguém assumir alguma coisa aqui no município, o INCRA, isso, aquilo, associação que entra dinheiro. Quando a Féria está com isso, está com aquilo, compra um carro, já está na corrupção. Né? Então, ela está em todo canto.
Isso é um mal que a você corrupção no Brasil, né? ela já é cultural, é estrutural. Cultural, se tu for falar, eles ficam com raiva da gente. Que não é algo para se ver resultados para minha geração, a geração do meu filho. Eu falo na geração do meu neto para ver resultados visíveis. Mas se nós não começarmos já... Tem que começar. Eu vou começar a falar em bisneto, tataraneto. Domingo saiu o jornal, acho que o senhor leu, né? O TRE está preocupado com aquilo que o senhor falando agora, que a palavra no jornal está brecha, né? É o grande problema. O Barreiro está acionando o Barreiro para explicar algumas situações, porque o grande problema é a brecha, né? Que eles encontram de qualquer maneira. Olha, a questão da infidelidade partidária. Nós temos exemplo do nosso município aqui, né? Vereadores que não cumpriu o que diz a lei e tal, e até hoje vai acabar o mandato há 2 anos e não aconteceu nada. Por mim também, eu não quero que saia, né? Que termine seu mandato. Mas para que fizeram a lei se não tem condições de cumprir, né? Para que casa se não tem condições de sustentar a mulher, né? Então para que fazer? Então o Brasil está fazendo muitas leis e não tem condições de cumprir, né? Esse é o grande problema, né? A questão do ficha limpa, né? Eu tenho pena do nosso padre João, né? Que foi um dos grandes batalhadores aqui nesse município, pegando assinatura nas comunidades, né? E realmente hoje a gente vê o TSE, Tribunal de Contas, inocentando pessoas que nunca mais deveriam voltar para a política. Mas a corrupção começa de lá também, que vão aprovando umas contas todas irregulares, porque o seu fulano, né? Não adianta eu falar que vocês sabem como é que funciona, né? Todo mundo sabe. Nós daqui nós temos o vento, pode estar um vento bonito, você não vê, mas sabe que está ventando, né? Então a corrupção sabe que tem todo canto, mas aí eu vou me calar, porque senão é como a situação lá. Eu acho que o exemplo melhor da questão que vocês falaram de família é Coari, né? Lá um ex-prefeito que saiu, tinha 3 famílias ali pagando R$100 por mês, mais do que o Lula pagava, né? Do bolsa isso, bolsa aquilo, né? Mas se um primo falasse mal dele, ele cortava a tia, né? Então é assim que funciona em quase todo o município, né? E todo mundo sabe como é que funciona, tanto um grupo A como o grupo B. Agora, isso que eu quero para o meu neto não é isso, né? Agora, eu me lembro que no passado, doutor, a gente no interior, porque eu sou daquele tempo que o cartaz ainda era azul, né? Da cor da praia, né? Porque quando a água bate, fica aquele azul, né, na praia. Aí chegava assim, meu filho vai lá com o delegado, seu Feliciano, ver quem é o candidato para nós votar esse ano. Aí eu corria, disse, olha, para votar no seu Jamil, né? Aí eu disse, olha papai, o delegado falou que é para votar no Jamil. Eu me lembro disso, né, até hoje, né? Aí, quando não era o delegado, era o comerciante que mandava no teu voto. Aí foi, claro, foi melhorando, mas não melhorou totalmente, né? Ainda tem alguém que manda no teu voto, né? Então, doutor, é muito bom, né? Nós queremos que, assim, meu irmão, seu Capela, o senhor é candidato? Eu sou. Não, só vim aqui para dizer que eu vou votar no senhor. Para 12 anos na política. Só um, doutor, apareceu para fazer isso. Eu digo, esse rapaz está doente. Ele está com febre, só pode estar, porque todos, você sabe, né, rapaz, não, mas a gente não fez aquela situação na comunidade, a gente ajudou. Mas aqui da comunidade, comigo é outra coisa, né? Comigo é outra coisa. Aí eu disse, quem vai votar no vereador é a igreja, é o prédio que você ajudou a fazer e tal, ou alguém ajudou a fazer, então que vocês não têm compromisso com ninguém. É outra coisa. Não é o nosso pároco aqui, nem esse daqui. Mas já tem vários casos. Quem te empregou, rapaz? Foi o padre fulano de tal. E tu, o pastor, fala com ele que ele está empregando lá. Então, já pensou se, poxa, e para se salvar tem que falar com quem, né? Fala com o padre Inácio, que ele vai te salvar. Né? Tá virando, já, estou dizendo que esses dois não ouvi falar nenhuma situação dessa. Ele não se mete nessa questão. Mas está entrando isso também, o mal está entrando. E desses dois, graças a Deus, são 2 padres que são esse daqui é daqui de Manacapuru, mas que a gente não ouve falar essas coisas. Mas o pior mal, doutor, hoje, a política está entrando dentro das igrejas. Entendeu? Os fiéis votam, não querem nem votar. Mas o pastor mandou ele votar, senão Deus o livre, né? Talvez até vá para o inferno. Meu vereador. Então, é uma situação, eu fico muito feliz
com a sua vinda aqui, mas eu quero mesmo uma palestra sua pro povão. Certo. Pro povão. Não, mas esse é o objetivo. Né? Mas primeiro nós precisamos rua, que né? esse projeto tenha tramitação na Câmara. Porque não existe iniciativa popular para emenda para emenda à lei orgânica. Certo. Então, o abaixo-assinado, isso aí, nós precisamos do apoio de vocês para que esse projeto tramite, aí nós vamos na rua falar com o povo. Né? O que depender de mim, né? Eu sei que o senhor tô vai aí conosco. para ajudar aí, fazer que nem o vereador Tororó. Não, pro Miriti eu não gosto de dar Não, né? o Miriti é a forma de... O nosso movimento, o nosso objetivo. O senhor não vai arranjar um pretexto para não ir porque vai chover, porque vai dizer alguma coisa. É uma metáfora que nós criamos aqui. Eu sei, não, com certeza. Que o rio está cheio, que sempre tem alguém que... Né, eu queria só fazer umas ponderações, se o senhor me permitir, vereador. O seguinte, o mal não está entrando na igreja. O mal já estava na igreja. Porque em qualquer instituição, seja religiosa, civil, política, o mal e o bem estão presentes. Certo? Eu não me inspiro nos maus. Graças a Deus que se eu só visse o mal em todos os lugares, dentro da magistratura, o que mais tem é juiz pilantra. Como tem? Promotor pilantra, desembargador pilantra no Brasil, todo lugar tem ministro, delegado, né? ministro, político, todo mundo tem, contador pilantra, advogado pilantra, todo lugar tem o bom, o joio e o trigo, em todo lugar tem. Eu não me inspiro no mal, eu me inspiro no bom. Quando eu chego com uma pessoa e ela chega para mim e fala, pô, doutor, eu penso como o senhor, que bom. Meu amigo, você me deu ânimo para continuar. Porque hoje a grande maioria das pessoas são de descrentes. São pessoas que não acreditam em transformação e mudança. Eu acredito em transformação quando eu encontro numa reunião de 200 pessoas, 10 pessoas. Uma vez eu fui dar uma palestra sobre ficha limpa não, eleições limpas em Humaitá há 4 anos atrás. Na UFAM, onde se diz que o maior nível intelectual tem mais esclarecimento e tal. Quando eu cheguei, estava todo aqueles vários alunos, tudo fora. E uma aluna lá de trás gritou assim, esse vai falar para as paredes. Tipo assim, ele vai falar sozinho. Eu voltei e disse para ela, primeiro, falei para ela que ela fosse uma pessoa com mais coragem, que geralmente os covardes sempre ficam atrás dos outros, né, e não enfrentam. E que eu não fazia questão de falar nada para aquele povo que estava ali fora. Porque eu não jogo pérolas aos porcos. Palavras bíblicas. Se lá dentro tivessem 3 pessoas interessadas em votar com consciência, eu ganhei a minha eleição. O senhor entendeu? Então a nossa mudança, o Tribunal de Contas hoje está fazendo coisa errada? Eu entendo que está. Eu entendo que está. Mas isso não vai ser obstáculo para me parar minha luta de tentar frear a corrupção no Brasil. O Ministério Público está fazendo o trabalho dele? Isso não vai ser obstáculo para mim continuar minha luta contra a corrupção no Brasil, diminuir. Eu divulgo o Conselho Nacional do Ministério Público, quando eu falo para o povo. Boto nas louças, faço questão de botar aqui. Não digo nem corregedoria daqui, eu digo logo de Brasília. Eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano e meio no Conselho Nacional de Justiça, como único representante do nosso estado lá, fui o primeiro, e trabalhei lá 1 ano e meio. E Conselho Nacional do CNJ. Se o problema é com o juiz. O problema é com o Ministério Público, o problema é com o Tribunal de Contas. Então, vamos fazer alguma coisa para que o Tribunal de Contas deixe de ser um lugar que decida dessa forma errada ou certa. Mas vamos fazer. Então, a minha ponderação é só nesse sentido. A nossa luta tem que se basear, primeiro, que as mudanças não vão ser para agora. Que o mal existe em todo lugar. E aparece que o mal é pior, está em maior número do que os bons, mas os bons nos inspiram, né? Os senhores são vereadores, com certeza pelo fato de estar aqui são pessoas que eu considero já pessoas dignas, mas existem os maus políticos, aqueles que não querem aprovar porque vão ser prejudicados. Esses daí não são espelhos para mim. Espelhos para mim são os bons políticos, os bons alunos, os bons professores, os bons juízes. Os bons juízes. Entendeu? Então, é nisso daí. Se eu, numa reunião, eu conseguir jogar sementes em solo fértil para 2 pessoas, eu fiz a minha semeadura.
Então esse que é o nosso objetivo nesse movimento popular. Não vai ser agora que nós vamos conseguir fazer a cidadania de Manacapuru, que o povo vá às ruas e lute, não vai ser agora. Mas se enquanto continuar nesse estado de marasmo, moleza, deixa acontecer, tô nem aí, tanto faz, a situação só tende a piorar. Não é comigo, né? E eu estou aqui não como um juiz, eu estou aqui como pai. Eu não quero isso para o meu filho, eu não quero isso para o meu neto. Eu tenho raiva porque quantas e quantas pessoas, pelo mérito, são preteridas em favor de pechadas, em favor de papasadrinhamentos, Quando você, às vezes, por um salário de 500 mil réis, falando em linguagem do meu avô, e de 500 mil réis, você se cala para a corrupção. Aí você adoece seu pai, vai para um hospital vagabundo, que não tem medicação, e ele vai lá, adoece e morre. Tá aí, você é culpado, você está pagando pelos seus 500 mil réis e pela sua boca calada. Então é por isso que eu sou atrás. É por isso, é o castigo que merece. Como o senhor falou, ninguém deve dizer o que nós devemos fazer. Nem Jesus Cristo dizia. Tem uma passagem, tem dois padres aqui, eu não sou religioso. Deu livre-arbítrio, né? Deu livre-arbítrio. O cego de Jericó. Jesus chegando em Jericó, uma cidade próxima de Jerusalém, tive um cego, viu o Messias passando. Meu Deus, vou lá com ele para ele... Oh, meu Deus. Para ele me curar. Chegou com Jesus, Jesus podia já só olhar para ele e estava curado. Mas ele falou o quê? Que queres que eu te faça? Ele perguntou o que a pessoa queria. Ele não disse, já fui logo fazendo. E ele sabia, então, ele sabia o que ele queria. Não é pela opinião do pastor, não é pela opinião do padre, do político, de quem for. Você deve levar como consideração para análise de uma pessoa que você tem respeito. Mas a decisão é sua. Então, isso é uma questão de conscientização. Vai demorar muitos anos, mas se nós não dermos o primeiro passo, nós nunca chegaremos a lugar nenhum. O problema, doutor, é o seguinte, por exemplo, se uma pessoa numa casa pega piolho, falha. Aí não, bora logo tratar, aí pronto. O nosso problema é que já espalhou em toda a geração brasileira, por isso nós vamos ter mais dificuldade, nós vamos ser chamados como loucos, porque todos os profetas foram chamados como loucos. Eu posso fazer uma pergunta, sem o senhor se ofender? O senhor é corrupto? Não me considero corrupto. Não? Então o senhor não foi afetado pelo piolho? Não, mas eu não sou corrupto, porque o piolho não me acertou. Deixa eu lhe dizer, porque essas histórias o senhor não escuta. Na eleição agora passada para deputado, nós temos um colega que foi lá, o Francisco Bezerra, ele foi candidato a deputado. E ele é um cara assim, entendeu? Aí eu visitei um senhor lá e disse, rapaz, quem veio aqui pedir meu voto foi o Bezerra. Mas ele falou disso, que ia fazer isso, que não podia fazer nada disso, Eu disse, meu irmão, eu acho bonito é o cara que rouba. Político que não rouba para mim não tem valor, não sabe. Eu admiro esse cara que está na televisão. Então, para o senhor ver a que ponto chegou o nosso povo. Mas aí eu estou entendendo o que o senhor quer, entendeu? Eu entendo também o que eu quero. Uma fatia da população, ela não é corrupta. E nós, em defesa delas, nós temos que fazer alguma coisa para aumentar essa fatia. Eu estou aqui, eu não estou com demagogia. Eu não me considero corrupto, eu não sou corrupto. Eu não sou perfeito. Eu tenho raiva dos perfeitos, como Demóstenes da vida. É porque chegou a um ponto, doutor, chegou a um ponto que, assim, do primeiro, ainda tinha algumas pessoas de valores que diziam, vereador, vou votar no senhor, prefeito, vou votar no senhor. Só que, pegando o exemplo de Brasília, eles foram se alertando. Não, se eu votar e não ganhar nada, depois ele não faz nada por mim. Ele some. Então eu vou ter que pegar alguma coisa para poder votar. É esse o pensamento deles, Esse é um pensamento que já entrou na cabeça do nosso povo. O senhor diria que todo o povo é assim? Olha, é difícil eu encontrar na eleição aqui no meu município pessoas que digam assim, eu vou votar porque os seus olhos é bonito, porque o senhor é perfeito. Conceda uma parte. E o fato de existirem pessoas que pensam assim, muda alguma coisa no seu pensamento? No meu pensamento? Senhor? Doutora... A sua conduta vai depender dos outros? Eu acho que... A senhora sabe quantos anos Portugal passou para mudar? Não, responda a minha pergunta primeiro. Responda a pergunta primeiro. Não, Você está aqui na condição de político ou de cidadão? Eu estou de cidadão, É que eu quero a mudança que vocês querem, eu quero.
Só que eu estou logo avisando e alertando com o município que eu conheço. Não, a dificuldade, né? nós conhecemos. Que eu conheço que vocês não conhecem. Não, a gente conhece as dificuldades. A realidade o problema é a acomodação de dizer assim, já que é assim, para que eu vou mexer? Me preocupa quando eu vejo pessoas com argumentos. Me preocupa argumentos do tipo que o senhor sustentou. Para que vai fazer mais lei? Para que isso, para que aquilo? Não vai mudar nada. Isso está me parecendo muito parecido com a moça que não queria ir para o Meriti. E o vento ia derrubar a barraca, ia ficar gripado. Eu também, se eu vim para cá, a gente sabe. Para passar manteiga no pão, para vocês comerem, aí beleza, nós temos que dizer qual é o nosso problema. A gente sabe que a gente não vai erradicar a corrupção, porque a corrupção, ela vem desde os primórdios, mas a gente vai diminuir um corrupto de cada vez, até a gente alcançar pelo menos um patamar que já passou ideal. Um mas eu também me preocupo quando eu vejo as pessoas dizerem que não muda nada, porque muda sim. Quem que já pensou algum dia de ver um presidente de Tribunal de Justiça ser preso, algemado e mostrado na TV no horário nobre da televisão? Quem que imaginou senador sendo caçado? Essas coisas nem se passavam na cabeça das pessoas. E hoje em dia é fato que está aumentando. Ainda estão presos? Eles ficam um tempo, depois saem, outros são condenados. O que aconteceu com o Lalau? Ele é juiz até hoje? O Muniz foi preso porque o advogado dele não estava na hora. Você pauta o seu... vou voltar à pergunta. Você pauta o seu comportamento, falando o senhor. Pelo dos outros? Essa é a pergunta. Não, o dos outros... Porque nós não podemos resolver os outros. Eu pego o que é bom. Pois é. O ruim é assim, doutor, deixa com ele. A gente não pode resolver o outro, não é isso? A gente não pode resolver o outro. A gente pode resolver a gente, o que eu quero. Eu estou dizendo, Rosália, Guimarães Sarmento, eu quero mudar para melhor. Eu estou dizendo aqui porque eu estou tendo coragem de falar aquilo que o meu povo quer. E o que o meu povo é. Aquilo que o meu povo foi transformado pela essa elite. Mas o próprio povo é vítima. Agora nós vamos tentar consertar. O vereador quer que o seu povo continue assim? Não, eu estou dizendo, mas para nós... É melhor cruzar os braços, então, ninguém faz nada. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Para nós consertar, nós temos que saber onde está o erro também, como é que é errado. Não, eu vou, cara. Mas é perigoso, que outro dia morreu um afogado. Não, eu só vou entender a sua colocação. Só está querendo colocar os pontos, os obstáculos. Os obstáculos que nós vamos enfrentar. Tá? Nós sabemos que esse que nós vamos entender. Claro que para um vereador, um candidato, como ele é candidato agora, é melhor que se ele não pudesse dar nada. Né? Mas não é isso que o povo quer. Não é um candidato liso. Isso é miserável, nada para ninguém. Não passa nem na minha pele. É educação. Entendeu? É conscientização. As igrejas. E quando o padre fala na homilia, o padre já está. Padre, por favor, fala no microfone. O padre explicou tudo agora. Fala no microfone. Esse é o nosso papel. Por isso nós estamos aqui, a convite dos meritíssimos, para ajudar no trabalho de educação da população. É claro que precisamos, eu prefiro até conscientização, até educação, até melhor educação, no sentido de que não passa por uma lavagem cerebral, mas passa por uma reflexão. Nós queremos levar todo esse debate aqui para a população, na sociedade, na escola, na rua, no lazer, nas igrejas. Por isso temos aí várias pessoas. Pois é, Portugal... Agora mesmo, só um exemplo, vereador Capela, por favor. Foi sepultado o senhor Francisco, ali próximo da Praça Riachuelo. 75 anos, acho que vocês lembram do Francisco. Quando eu terminei de fazer a celebração da exéquia, estou saindo lá na calçada, os vizinhos, padre, este homem é um homem justo. Então, quem conhece a literatura bíblica sabe biblicamente o peso dessa palavra. A Bíblia só deu esse elogio a um homem, a José. Só deu esse elogio a José. José, sendo justo, não quer difamar sua esposa. Então, José sendo justo, está na narrativa de Mateus, José sendo justo, não queria difamar sua esposa. Então, esta expressão, biblicamente, ela tem um peso muito grande. Então, quando os vizinhos disseram assim, o Francisco era um homem justo, então eu trago só a título de exemplo para dizer, o piolho não está na cabeça de todo mundo, não. Tem muita gente boa. E assegurando a frase que o piolho está na cabeça de todo mundo, me preocupa então as eleições de quem está hoje no legislativo, no executivo. Estou preocupado com isso.
Por isso que a preocupação é grande e a gente tem que falar. Estou dizendo para o senhor que eu estou há 12 anos na política. Eu estou desde 88, mas vereador estou há 12 anos, 3 mandatos. Só sou uma pessoa, entendeu? Só uma. Disse, vereador, o senhor é candidato? Sou. Me dê o seu santinho que eu vou votar no senhor. Eu e minha família. O resto, tudo não. Tudo quer alguma coisa, né? Tudo tudo quer alguma coisa. É por isso que eu sou juiz e jamais serei político, porque se for depender disso para eleger, eu não tenho mandato. Eu não vou pegar pior para ser vereadora. Eu quero dizer, desculpe se eu ofendi alguém. Não, o que é isso? Se eu vier para cá... Não, vereador, o senhor veio para expor. Se não tiver um debate, se não tiver... Só para passar manteiga numa coisa, concordo. Olha, Portugal mudou 100 anos, todo mundo sabe a história. Foi 100 anos para Portugal mudar de deixar de votar pela caneta, pelo chapéu, pela camisa, mas lá esperaram morrer, aqueles corruptos, para vir outro. Vereador, se nós tivermos que esperar 100 anos, vai ter que começar um dia, não vai? Para ontem, né? Tem que começar hoje. Fala um minutinho. Só falando para o vereador que também quem construiu o Estado Maior foram os burgueses. E hoje eles não prestam. Né? Eu não sou José o Justo, mas eu sou José Alberto de Lima. Mas conhecido popularmente como Zeg-Deg. Para muitos não é popularmente, é vulgo. Não. Alguns dizem não, vulgo Zeg-Deg, né? Para muitos, alguns aí, né? Mas eu digo que popularmente sou conhecido como Zeg-Deg, sou repórter, correspondente da rádio de maior audiência jornalística do estado do Amazonas, que está proporcionamento do Brasil. Rádio Difusora do Amazonas, eu atuo no Jornal da Manhã. Eu quero parabenizar a iniciativa, né, da juíza doutora Rosália, juntamente com o doutor George, que é um prazer muito grande a gente tê-lo aqui na nossa cidade. Por aqui já passaram também juízes bons e também juízes, como a doutora Rosália e o doutor falou, também que deixaram a desejar. E deixaram a desejar, exatamente. Eu tenho a missão de levar as notícias que acontecem no meu município aos ouvintes, né? E muitas vezes, por termos essa função de levarmos as notícias, tornamos-nos para-choque da sociedade, né? Como aqui já foi dito, existem 2 grupos políticos, né? Dos quais todos 2 eu já fiz parte, né? Parte em termos, por quê? Por que eu digo parte? Porque quando um prefeito está no poder, eu tenho a obrigação de levar a notícia do que é feito por aquele prefeito. Para quem está querendo abocanhar, como disse a doutora Rosália, o meu lugar ou o lugar de alguém, lá ele vai dizer, pô, mas o Zeg-Deg, um dia desse estava do outro lado, já está desse lado, pô, entendeu? Aí quando sai aquele, aí automaticamente eu tenho que fazer também as matérias do município do qual aquele novo prefeito está no poder. Aí vem aquele novamente, né? Pô, o Zeg-Deg, pô, esse cara não vale nada, esse cara. Não vale nada. Tá no muro toda Para hora. variar, nós temos essas redes sociais, como falou o José, do qual também eu acho ridículo quando a gente vê nas redes sociais que deveria ser usado em benefício de uma sociedade melhor. Nós vemos aí o nome das pessoas de boas índoles sendo denegrido de forma vil, imoral, né? E a gente muitas vezes tem que ficar calado, porque se der uma resposta é como se você estivesse assumindo o erro, entendeu? E ninguém faz nada, ninguém, até agora ninguém faz nada, né? E esse é o melhor, é o bom, né? Porque muitas vezes nas suas palavras, que eu acho ridícula a forma de como se escreve nos Facebook da vida, né? Que não se entende, errado, código para baixo, desenhos, tanta coisa que muitas vezes não sabe nem o que se está dizendo. Então, seria bom que houvesse realmente chegou a hora, acho que está passando a hora de começar a fazer esses movimentos para que realmente nós pudéssemos ter uma sociedade mais digna, de respeito, fosse respeitada
da sua dignidade. Não importa quem seja, pobre, rico, preto, branco, azul, qualquer religioso ou não. Né? Mas eu acho que ainda é a maneira de se levar através dessas iniciativas. Né? Mas acredito também que nem tudo depende dos que estão aqui, mas sim de uma conscientização, da consciência de cada um. Porque, como falou o Capela, a massa realmente é difícil de se convencer. É muito difícil. Vai ser muito difícil você colocar pessoas dentro de um certo ambiente para se ouvir palestra. Agora você quer ver, juntar gente, é subir um candidato e fazer um bingo lá na hora. Que vai dar aquele monte de gente para ganhar os prêmios. Né? César, pão e festa. São essas coisas que realmente... circo, né? Essas coisas que muitas vezes entristecem a gente, por vermos o nosso povo cada vez mais afundando nesse lado corruptivo. Né? Às vezes nem precisa muita promessa, não. Basta expor o que vai fazer e aí leva. Né? Quando se fala em fazer uma manifestação, aí eu não fico por ali, não vou porque tenho medo, tenho meu primo lá, como falou a doutora Rosário, tenho meu cunhado que trabalha lá, né? Então se eu for lá, com certeza meu cunhado vai perder o emprego. Então são essas coisas que realmente deixam a gente muito triste. Então eu quero parabenizar e dizer que a doutora Rosário já me conhece, sabe que eu vivo procurando notícia aqui com ela, e quando eu não procuro pelas notícias com ela, ela me procura para noticiar, né? E hoje eu vi uma das matérias do Jornal da Manhã, feito pelo Paulo Guerra, onde o nome dela foi citado. Então, e a gente fica assim muito feliz por saber que realmente a justiça está atuando, está ali, olhando, está vendo, está acompanhando para que a gente não possa seguir essa ramificação de tanta coisa ruim, de tanta corrupção. Né? Dizer que também a esperança até o que a gente tem. Eu tive para terminar, eu tive um curso agora, um curso de liturgia, onde uma freira dizia que no Nordeste não passa um padre há 100 anos, alguns locais, mas a religião católica continuava lá, firme, a fé estava lá com eles, reuniam nas casas, não tinha padre, não tinha nada, mas estavam lá, e era através daquela fé que eles estavam sobrevivendo. Então eu acredito que, né, essa conscientização, essa esperança não vai acabar, porque tem alguém aqui que vai elevar, que com certeza o Dr. Jorge está aí na frente. O senhor gosta de ser chamado como? Zegdeg. Seu Zegdeg, o que o senhor está falando sobre o povo de Manacapuru, eu não vejo diferença nenhuma do povo de Humaitá, do povo de Manicoré, do povo de Apuí, onde eu atuo. O desinteresse é imenso, né? Participar lá das reuniões, eles iam. De cada 100, eu acho que só 10 poderiam realmente estar prestando atenção. Mas como eu gosto muito de falar das palavras, das santas palavras bíblicas. Quando o filho pródigo retorna, um filho só é motivo de êxtase. Então, se de uma multidão de 100 pessoas, 200, 300 pessoas, apenas 10 pessoas tiverem consciência da necessidade de mudança, é melhor do que não ter nenhuma. Amanhã, é como aquela música do Roberto Carlos, hoje são 10, amanhã é 1 milhão. Eu sei que esse 1 milhão vai demorar 20, 30 anos, mas eu bato na tecla mais uma vez. Tem que começar agora. Os efeitos vão ser demorados, muito demorados, porque o nosso povo está com uma cultura de corrupção dentro da veia. Mas não todos. Aí eu faço só entre aspas com o nobre vereador, de que o piolho não está na cabeça de todo mundo, porque ele não chegou na minha cabeça. Né? E na cabeça da Rosário e na cabeça de, eu acho que todo mundo que está aqui. Então, por isso eu tenho esperança. Quando lá na comunidade, uma comunidade que existe no Sucunduri, lá em Apuí, um senhor de uns 70 anos de idade me abraçou e falou assim: poxa, doutor, o senhor acabou de falar as coisas que eu penso como o senhor. E eu não estava falando ali, eu fazia a questão de dizer, eu não estou aqui falando como, até porque eu não sou juiz dessa cidade. Eu não sou juiz de Manacapuru. Eu não sou político no sentido de estar fazendo discurso pedindo voto. Eu estou querendo fazer uma conscientização, querendo acordar vocês, dar um choque em vocês.
E ele falou para mim, ele estava emocionado. E ele me emocionou mais ainda. Porque, é como o senhor falou, vereador,